Olá, pessoal. Estamos dando início ao webinar Desafios para a Qualidade do Ar nas Organizações e Cidades. Esta é uma atividade da disciplina Gestão Ambiental, ministrada no curso de Engenharia da Produção, na UFRN. E então hoje nós vamos ter várias apresentações. Hoje é 19 de abril de 2021. Alguns temas, a qualidade do ar em ambientes internos e o conforto térmico, com Pedro Virgílio, como as indústrias atuais lidam com os poluentes do ar que produzem, com Pedro Henrique Rosado, carros do presente e carros do futuro, com Davi Samek, e riscos à saúde em ambientes internos e tecnologias de tratamento de ar, com Leonardo Medeiros, e finalmente eu vou estar fazendo uma apresentação também sobre tecnologias de tratamento do ar, tá certo? Então, vamos então dar início à nossa programação. Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje iremos falar um pouco sobre as tecnologias para o tratamento do ar do curso de Engenharia Ambiental. Eu sou o Lev Samek, estudante do curso de Engenharia de Produção, e iremos tratar sobre essa temática hoje. Inicialmente, eu gostaria de falar como é constituído o ar. O ar é constituído praticamente de três grandes tipos de gases: o oxigênio, o nitrogênio e o CO2, além de outros gases, como os gases nobres, que são aqueles gases que têm uma maior camada de valência na tabela periódica, como o exemplo do gás hélio. Aqui eu trouxe uma ilustração de como é distribuído esses gases na atmosfera, onde a gente pode observar que 78% dos gases existentes são de nitrogênio. Em compensação, apenas 21% são de oxigênio e restam apenas 1% para os demais tipos de gases existentes na nossa atmosfera. Com isso, a gente entra no conceito de poluição do ar. O que seria esse tipo de poluição e quem são os responsáveis por gerar esse tipo de poluição? Quando a gente fala de poluição, a gente fala sobre substâncias provenientes de atividades humanas ou não que podem colocar ao risco a qualidade de vida dos seres vivos, tanto animais como vegetais. Com isso, a gente pode destrinchar entre dois grandes tipos de poluentes, onde a gente pode denominar entre os poluentes primários e os poluentes secundários. Esses poluentes primários são aqueles poluentes que têm uma característica peculiar que são de responsabilidade humana, ou seja, toda e qualquer atividade proveniente do homem que gere poluição é denominada uma poluição primária, como, por exemplo, a emissão de gases poluentes a partir da fabricação de carros. Por outro lado, quando a gente fala de poluentes secundários, a gente está falando da poluição que é emanada naturalmente pela natureza, ou seja, não existe nenhuma característica, nenhum contato humano que contribua para essa poluição. Como a gente pode ver na imagem, o exemplo das erupções vulcânicas, que a partir do momento que existe essa erupção vulcânica, além do magma e da lava que é emanada pelo vulcão, também existem alguns gases tóxicos, como o enxofre. Com isso, aqui eu elenquei 6 tipos de poluições primárias que existem, que a gente pode identificar no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o processo de industrialização, que todo esse crescimento de cidade gera poluentes, queimadas provenientes do homem, muito em processo de devastação de uma área para construir uma cidade ou simplesmente para colocar cabeças de gado naquele lugar. Aerosóis, tipo aerosóis relacionados ao que a gente utiliza no dia a dia para matar insetos, entre outros. Também o processo de mineração, que devido esses minerais entrarem em contato com altas temperaturas, esses minerais também geram algumas toxinas que prejudicam o ambiente. Energia elétrica, devido a hidrelétricas, todo esse processo de construção dela também gera poluentes, e os veículos, principalmente, tanto no processo de construção desse veículo, também no processo de queima dos combustíveis que são necessários para que esses veículos realmente funcionem. Quando a gente fala sobre poluentes secundários, aqui eu elenquei 4. Poeira do deserto, decomposição de material orgânico que, após a morte,
existem algumas toxinas que existem no nosso corpo que são liberadas. A erupção vulcânica, como eu tinha comentado anteriormente, e a liberação de metano por meio de animais. Muitos não sabem, mas os gases que são provenientes principalmente das vacas, eles liberam metano e esse metano prejudicam diretamente a nossa camada de ozônio. Desse modo, nessa ilustração, eu dividi em 3 categorias. A categoria dos poluentes, das fontes geradoras desses poluentes e de que forma isso impacta globalmente. Com isso aqui eu elenquei alguns, como vocês podem ver, o carbono, o metano, o ozônio troposférico e o fluorocarbonetos. Quando a gente fala do carbono, a gente pensa muito na queima de carvão, escapamento de diesel e queima de biomassa. E de que forma isso atinge o nosso planeta? De forma regional. Quando a gente pensa no metano, a gente pensa na queima de gás natural, que, por exemplo, quando a gente vai retirar o petróleo do mar, existe aquela chama que sai daquelas usinas, aquilo ali nada mais é do que a queima do gás natural que estava ali e não é reaproveitado através da pecuária, devido, como eu falei, os gases liberados pelas cabeças de gado, aterros sanitários que atingem globalmente devido ao metano ser uma molécula que destrói com facilidade a nossa camada de ozônio. E aqui a gente também pode observar o ozônio troposférico, que nada mais é do que a junção a partir de algumas ligações entre moléculas, como com metano, com monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e compostos orgânicos, e atinge de forma localmente. E esses hidrofluorocarbonetos, que estão muito presentes em ar-condicionados e refrigeradores, que quando a gente pensa em refrigeradores, é algo presente em nosso cotidiano, na maioria das residências, não apenas do nosso país, como no mundo, e muitas vezes não sabemos que os gases que esses equipamentos liberam podem prejudicar o nosso meio ambiente e atingem de forma globalmente. Desse modo, a partir desse entendimento, vamos entrar em uns conceitos de que forma esses efeitos da poluição atingem no nosso clima. Existem algumas características, algumas situações que fazem com que esses poluentes nos afetem de maneira direta e muitas vezes nem percebemos. Um exemplo disso é quando falamos da chuva ácida. O que é uma chuva ácida? A chuva ácida é uma chuva que tem um pH acima do normal. Quando a gente pensa no ciclo da água, a gente pensa em uma água que está em um estado líquido, onde ocorre a evaporação, e juntam formando as nuvens, até o momento que essa quantidade de moléculas de H2O decanta, fazendo com que ocorra a chuva. No caso da chuva ácida, além dessas moléculas de H2O que são liberados a partir da evaporação, existem algumas moléculas residuais que vêm através de fábricas ou usinas que geram poluição, como o dióxido de nitrogênio e o trióxido de enxofre, que juntamente com a água, com o H2O, vão para as nuvens e lá em cima ocorrem algumas ligações, fazendo com que, no momento que essa chuva caia também com alguns compostos, como o ácido sulfúrico, esse H2SO4 e o N3O3, fazendo com que essa chuva cause alguns danos para a natureza, como a gente pode observar aqui, na destruição da vegetação de algumas áreas, destruição de patrimônios públicos e culturais, patrimônios públicos, e também na destruição da vida marinha. Outro efeito dessa poluição também está relacionado com o efeito estufa, que nada mais é do que o aquecimento do nosso planeta devido à poluição. Porque devido a essa destruição da camada de ozônio, geram buracos na nossa atmosfera. Consequentemente, ocorre uma maior inserção de radiação solar entrando no nosso planeta, fazendo com que isso ocorra o superaquecimento do nosso planeta. E, como a gente pode ver na imagem, em vez de refletir em uma quantidade razoável ser liberada novamente para a atmosfera, essa camada de poluição impede com que esses raios solares saiam do nosso planeta, fazendo com que ocorra um efeito de estufa.
E como bem sabemos, devido a esse superaquecimento, ocorrem alguns grandes problemas no nosso planeta, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, que prejudica diretamente no ecossistema daquela região. Com isso, depois de toda essa abordagem, vamos falar um pouco sobre os veículos do passado e os veículos do futuro. Quando a gente pensa na origem dos automóveis, a gente remete ao século XIX, onde tem como seu criador o Carl Benz, que criou o carro em 1855 e só em 1889 o então desconhecido Henry Ford, que hoje é mundialmente conhecido devido à sua grande marca de automóveis, criou um automóvel e o que a gente conhece hoje. A gente tem que se atentar muito a esse conceito histórico, por quê? Porque a origem do carro se deu no século XIX e também na segunda Revolução Industrial, que foi um momento de muito desenvolvimento tecnológico e marcou a história do nosso planeta, onde dos grandes impactos desse período foi a evolução dos meios anteriormente muito utilizado por meio de animais ou até mesmo a pé, e devido a essa revolução começaram a surgir meios de transporte como o trem, a vapor e os automóveis, como a gente consegue observar. E também se atentar a como era o mundo naquele período. Como a gente bem sabe, a quantidade de pessoas existentes naquele período era muito menor do que a quantidade de pessoas existentes hoje. Naquele período existiam cerca de 10 milhões de pessoas em todo o planeta. Hoje, atualmente, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. E quando surgiu esses automóveis, não eram todas as pessoas que tinham condições de obter esse tipo de luxo, como posso assim dizer, porque eram pessoas da elite da alta sociedade que tinham condições de obter esses veículos. E, como bem sabemos, desde a sua origem, esses veículos geram poluição para o nosso ambiente. E com o decorrer do tempo, como bem sabemos, também com o processo de linha de montagem, onde todos os carros eram extremamente padronizados, o carro foi um veículo muito utilizado também na Segunda Guerra Mundial, então foi algo que revolucionou o mundo de uma certa forma. E a partir da terceira revolução industrial, com o toyotismo e essa diversificação, que antes tínhamos carros extremamente padronizados e agora teríamos, a partir da terceira revolução industrial, carros que poderiam ser adaptados, carros mais luxuosos, carros de cores diferentes, que atendessem categorias sociais completamente diferentes. Esse carro, que era algo tido como para poucos, se tornou algo tido para muitos, fazendo com que ocorresse a expansão da quantidade de carros no mundo e, consequentemente, a expansão da poluição proveniente desses carros. Com isso, tendo esse entendimento sobre o crescimento da população, juntamente com o crescimento da necessidade de se ter um carro, eu trouxe alguns dados para vocês, como vocês podem observar. O primeiro deles é que, em 2010, tínhamos aproximadamente 980 milhões de veículos espalhados pelo mundo. Número que rapidamente aumentou em 2019, onde nós atingimos mais de 1 bilhão de veículos espalhados pelo mundo. O que isso significa? São 1 bilhão de veículos que poluem diariamente o planeta. Isso considerando apenas os carros. Se formos considerar motos, caminhões, ônibus, esse número é extremamente maior. E o que esse número representa? Representa que um carro para cada 7 pessoas. Ou seja, se quiséssemos colocar toda a população mundial dentro dos veículos, conseguiríamos aproximadamente um pouco mais de 80% da população dos carros que já existem, desconsiderando aqueles carros que ainda estão sendo produzidos e estão parados na fábrica. Com isso, surge um questionamento. Segundo pesquisas da Universidade do Paraná, um carro polui, em média, 120 gramas de CO2 por quilômetro rodado. O que isso significa?
que um carro normal polui 120 gramas a cada quilômetro que ele roda. E como bem sabemos, é meio que impossível você utilizar um carro e você andar apenas 1 quilômetro, nem que seja por um dia. Aqui, em uma cidade pequena como Natal, facilmente a gente pode rodar 10, 15, 20 quilômetros no dia, dependendo da nossa necessidade. E se a gente levar em consideração cidades como São Paulo, esse número vai aumentar exponencialmente. E quando pegamos essa quantidade em gramas de gás carbônico, e a gente pensa que existem aproximadamente 1 bilhão de automóveis no mundo, e cada carro, em média, libera isso, em um dia, nós teríamos toneladas e mais toneladas de dióxido de carbono liberados para a nossa atmosfera. Isso é um impacto muito grande, mesmo se levarmos em consideração que apenas 70%, 60% da frota existente no mundo rode durante o dia. Se a gente pegar essa porcentagem, essa quantidade diária e multiplicar por semanas, por meses, por anos, a gente vê que é um número extremamente absurdo. E aqui, impactos que esse CO2 que é liberado pelos carros podem causar na humanidade, que é irritação na garganta, nariz e olhos, dificuldade em respirar, tosse, desenvolvimento de problemas respiratórios, agravamento de problemas cardíacos ou respiratórios, como o exemplo da asma, diminuição da capacidade pulmonar. E alguns impactos no ambiente, como a chuva ácida que eu tinha comentado, diminuição da camada de ozônio, efeito estufa, eutrofização, escurecimento da atmosfera, porque devido à quantidade excessiva de gases, esses gases ficam impedindo com que os raios solares chegam até a Terra em si. Isso é muito comum em cidades, como a gente pode ver, cidades da China, até mesmo São Paulo, que é uma cidade próxima da gente aqui, esse efeito acontecer. E aqui eu trouxe alguns pontos que podem diminuir esse impacto gerado por esses automóveis. Como aqui eu botei, o carro fica em casa durante a semana e você utiliza o meio de transporte público durante a semana e você só utiliza esse carro durante o fim de semana. Sabemos da dificuldade dos meios de transporte público aqui no país, então muitas vezes isso se torna inviável devido a gente ter uma superlotação tanto de ônibus e metrôs. Mas por que a utilização dos meios de transporte público? Porque mesmo também sendo um meio poluente, em um transporte público a gente consegue colocar entre 40 a 50 pessoas dentro de um ônibus e até mais dentro de trens de viagem. E, em compensação, o carro a gente consegue colocar no máximo 5 pessoas. E muitas vezes a gente utiliza o carro de maneira individual ou, no máximo, levando 1 ou 2 pessoas. Aqui é o carpooling, que se os automóveis, que é um meio que é uma estratégia que você compartilha o carro que você utiliza. Por exemplo, se você tem vizinhos que trabalham perto de onde você trabalha, você pode conversar com eles em vez de todos irem para o trabalho. Cada um no seu carro, você pode compartilhar esse carro e fazer um revezamento durante a semana. Hoje, por exemplo, o vizinho X vai levar todo mundo para o trabalho, amanhã o vizinho Y, fazendo com que a gente tire, nesse exemplo que eu dei, 4 veículos de circulação durante esse dia. Utilização de bicicletas, scooter, tortiene ou carro diminuir a emissão gerada por veículos. E com isso a gente entra nos carros elétricos. O que são carros elétricos? Os carros elétricos são carros que rodam a partir de energia elétrica. E é algo que surgiu já nesse século e é um ponto muito importante que surgiu devido a se constatar o alto índice de poluição gerado por esses veículos que são que funcionam a partir de combustíveis fósseis. E com isso aqui eu trouxe alguns benefícios que esse carro elétrico pode gerar na nossa sociedade. Por exemplo, não emitem poluentes, porque já que eles não precisam de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, então não existe a queima desses combustíveis dentro do motor.
fazendo com que ocorra e seja evitado a liberação desses gases tóxicos. Também exigem menos manutenção, porque, como bem sabemos, no carro a gente precisa trocar de óleo, existem outras necessidades do carro que são necessárias, e no caso dos carros elétricos, não há essa necessidade, principalmente porque a bateria fica em uma temperatura constante, evitando o superaquecimento desse carro. Melhor aproveitamento energético. O que isso significa? Normalmente, quando a gente pega carros normais, eles aproveitam apenas 40% da energia gerada a partir da queima desse combustível nos motores. Já no carro elétrico, esse aproveitamento é de mais de 90%. O que isso significa? Significa que também eu posso, a partir desse aproveitamento melhor da energia, eu rodar mais com o meu carro com a necessidade de gasto menor. E não gera um calor ou barulho excessivo, devido a não ter esse superaquecimento do motor para gerar energia para o carro rodar. Esse calor inexiste, também fazendo com que ocorra a diminuição do barulho excessivo, também contribuindo para a diminuição da poluição sonora no trânsito. E aqui, um dos questionamentos do carro elétrico, que, segundo a Universidade de Munique, dependendo da forma como o carro elétrico é produzido, talvez o carro elétrico gere mais poluentes do que na construção de um carro convencional. Como assim? Por exemplo, em países como a Alemanha, onde tem uma grande parte da sua energia gerada a partir de usinas de carvão, que é um poluente, então todo o processo de construção desse carro se torna muito mais poluente do que carros convencionais. Em compensação, como pegarmos países como o Brasil, Canadá, que tem como suas principais fontes de energia, fontes renováveis, como a hidrelétrica, isso faz com que ocorra uma diminuição considerável desses poluentes. Aqui, levando em consideração todo o processo de construção do carro, sem levar em consideração o carro em si. Porque bem sabemos que todo esse processo industrial gera poluentes e que, mesmo o carro em si não gerando poluentes, quando a gente vai olhar o índice de poluição liberada, a gente olha como um todo. É tanto que existem algumas pesquisas, principalmente da Tesla, para aumentar o índice de reciclagens dessas baterias dos carros, pesquisas que estão tentando diminuir o máximo possível esse índice de poluentes, porque já que o carro elétrico é em constante evolução e ainda está evoluindo, então até se alcançar o grau necessário de poluição, minimizando o máximo possível assim esses riscos. Com isso, eu trouxe aqui uma curiosidade, que é o dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial Sem Carro, que eu trouxe aqui um slogan que fizeram, que é não queime combustível, queime calorias, que é um dia mundial que surgiu na França em 97, que tinha como principal objetivo ter um dia que diminuísse a porcentagem de poluentes relacionados com a queima de combustíveis fósseis. E foi tudo isso, eu agradeço pela apresentação. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Pedro Henrique Rosado e eu vou estar apresentando aqui para vocês, falando sobre um tema de como as indústrias atuais elas lidam com essa questão dos poluentes que elas acabam produzindo. E para estar introduzindo um pouco desse tema, é importante a gente dividir quais são os tipos de poluição atmosférica que as indústrias, né, elas acabam produzindo. E aí, comumente, essa poluição ela é dividida em dois tipos, né? As fontes de emissão estacionárias e as fontes de emissão móveis. As fontes de emissão estacionárias são, de fato, a parte da indústria mesmo. Então, são as chaminés, são os geradores das fábricas mesmo. Então, tudo que é, de fato, da fábrica, da indústria, que gera poluente para o ar, isso é denominado de fontes de emissão estacionárias, né? O nome, ele identifica um pouco isso. E também existem as fontes de emissão móveis, que são principalmente voltado para o transporte de matéria-prima e de produtos finalizados, enfim, são separados como fonte de emissões móveis.
E aí, basicamente, eles fazem esse tipo de emissão para poder ter um controle maior e ter uma separação maior, entender melhor onde que são os maiores pontos de emissão deles, aonde que eles podem estar melhorando. Então, por isso que existe essa diferença. E aí, o foco dessa apresentação ele vai acabar sendo nessas fontes de emissões estacionárias mesmo. E aí, como que a empresa, atualmente, ela pode estar diminuindo os resíduos que ela gera para o meio ambiente, né? Principalmente pensando nesse modelo estacionário. A gente tem os combustíveis derivados de resíduos. O que são esses combustíveis derivados de resíduos, né? Ou CDRs? Eles são um material que ele não ia ser aproveitado pela biodigestão, ou seja, ele é um material que ele não é orgânico e, ao mesmo tempo, ele é um material que também não é reciclável. Então, é tudo aquilo que realmente sobra, que não ia ser usado, nem o ambiente ia estar aproveitando aquilo de alguma maneira, nem é algo que pode ser facilmente reciclável, como plásticos, metais, que você consegue reutilizar e estar reciclando. São realmente materiais que eles não iam ter uma finalidade, iam acabar indo para aterros ou lixões, de certa forma. Então, é uma maneira que a ciência, digamos assim, encontrou de estar com esse novo modelo de combustível para estar trazendo para as indústrias, né? E isso, de certa forma, impacta muito positivamente. Primeiro porque você não está, por exemplo, tirando o que pode ser reciclável, substituindo 6 por meia dúzia, digamos assim, tirando o que poderia ser reciclado para usar esse tipo de combustível, é realmente aproveitando aquilo que não tinha finalidade e, de certa forma, você também faz a economia girar, né? Então, toda a cadeia produtiva ao redor desse combustível, ela faz isso girar, faz isso acontecer. Então, você gera empregos, você gera pessoas que vão estar trabalhando diretamente ou indiretamente também relacionado a esse tipo de combustível. E, principalmente, porque você também acaba substituindo a utilização de combustíveis fósseis. Então, ao invés da empresa simplesmente pegar o carvão mineral para estar fazendo a sua produção, ela está substituindo isso por esse combustível derivado de resíduos. E aí eu trouxe algumas notícias, e essa é uma indústria de cimento aqui do Brasil, lá do Paraná, e ela tem um estudo que fala que, normalmente, as indústrias de cimento, elas são responsáveis por 7% da emissão de CO2 no mundo, pelo modelo de produção, e acaba gerando muito CO2. E uma indústria de cimento brasileira, lá do Paraná, ela usa esse modelo de combustíveis derivados de resíduo e hoje ela tem um índice de 2,6% de emissão, ao invés de 7%, que é a média mundial ali. Então, você consegue ver o quanto que você acaba reduzindo, de fato, de poluentes emitidos para a atmosfera com a utilização dessa técnica do combustível derivado. E aí, outra alternativa que você pode estar seguindo também, não necessariamente caminhos separados, uma maneira é você, de fato, estar substituindo o combustível que você usa para fazer a sua produção, e a outra maneira é você estar tratando esse ar, esses poluentes que você está emitindo. E aí, uma coisa não exclui a outra, porque você pode juntar as duas, né? Como vocês viram ali, mesmo com a utilização do CDR, você ainda produz, de certa forma, alguns poluentes, bem menos do que usando combustíveis fósseis tradicionais, mas você, de certa forma, ainda produz. Então, você pode acabar aliando as duas coisas se você tem a ideia de realmente ter o mínimo de emissão de poluentes possível para o ar. Então, nesse caso, você parte para o uso de equipamentos de controle de poluição do ar, certo? E são equipamentos, de fato, que vão pegar tudo de resíduo que é produzido para o ar e vão estar fazendo algum tipo de controle com aquele ar para evitar que aqueles resíduos e aqueles poluentes sejam lançados diretamente na atmosfera. E aí a gente tem uma certa separação entre eles. Aqui também não estão listados todos, são alguns mais usuais, alguns mais pontuais, mas existe uma certa separação entre eles. Existem os que só com um modelo de manipulação do ar, digamos assim, eles já conseguem fazer esse tipo de controle, que são os filtros de Manga, os coletores gravitacionais e os ciclones. Então, eles apenas, usando estratégias de manipular o ar, você já consegue fazer um tratamento do ar que estava poluído. Existem também as opções que usam diretamente água, no caso o solvente, então vão estar meio que misturando aquele ar ali
poluído com o solvente da água para agregar moléculas a outra e acabar fazendo essa separação. E você também, existem modelos químicos e biológicos também, que são, que eu vou estar dando uma explicadinha mais lá na frente, mas que eles também são utilizados em diversas empresas para estar fazendo esse controle. Então, o primeiro modelo que a gente tem é o filtro de manga. Ele basicamente funciona recebendo o ar que foi finalizado ali da produção, o ar que sai, ele é captado por esse filtro, e aí ele basicamente funciona como um filtro de carro, por exemplo, que a gente conhece. Ele tem ali um meio poroso para o ar estar passando ali por dentro e estar prendendo as partículas que são poluentes, para evitar que isso se espalhe livremente pela atmosfera. Então é um modelo tradicional, é apenas o ar passando através dos filtros e já vai fazendo essa limpeza. E aí existem certos pontos positivos e pontos negativos em cada um desses modelos, né? O filtro de manga ele tem uma alta eficiência, consideram que ele tem uma eficiência de 99,9%, então é algo que é muito bom, principalmente dependendo do tipo de indústria que você usa, ou o tipo de prática que você usa para produzir, ele pode ser bastante útil, principalmente por essa alta eficiência, e ele também é um material muito... O modelo dele ele é muito resistente, ele acaba sendo muito durável. Entretanto, ele é grande, então, dependendo da empresa, são empresas que têm um espaço geográfico ali menor, pode complicar um pouco para estar fazendo essa utilização. Tem alto custo, para você fazer a aquisição e instalação, eles são de alto custo, e eles também precisam de uma certa manutenção, porque esses poluentes que ficam armazenados no filtro são poluentes que precisam sair dali, então eles precisam estar tendo uma certa manutenção nesse modelo, tanto para você estar fazendo essa limpagem dos filtros, quanto você está evitando possíveis entupimentos no seu sistema. Então, se você só deixar ali, eventualmente, uma hora ou outra, ele pode dar algum problema e há necessidade de fazer essa manutenção, até por isso também acaba ocorrendo esse alto custo. E aí também tem outro ponto de não resistir a altas temperaturas, né? Então, mais uma vez, dependendo do modelo de indústria que você faz, o modelo de produção que você usa, ele talvez não seja o modelo mais adequado por não resistir a altas temperaturas. O outro modelo, seguindo nessa linha da manipulação do ar apenas, são os coletores gravitacionais. Então, eles simplesmente usam da gravidade para fazer com que essas partículas elas meio que sedimentem e o ar possa seguir purificado. Então, nesse exemplo que vocês conseguem ver, eles colocam alguns anteparos para fazer com que o ar passe com mais dificuldade e haja mais agitação, e essas partículas, o máximo delas possíveis, saiam desse fluxo de ar e se sedimentem nessa parte de baixo e o ar possa sair de maneira mais purificada. Então, aí tem uma imagem dele, né? Você vê que eles também são bem espaçosos, ocupam bastante espaço, eles são grandes, mas eles têm a vantagem de ter um baixo custo principalmente de manutenção, né? Porque ele trabalha simplesmente com o fluxo do ar, não tem a questão dos filtros como tem no filtro de manga que eu comentei. Então, eles têm um baixo custo, principalmente de fazer essa manutenção, já que eles trabalham só com essa passagem de ar e a sedimentação dos resíduos. E eles são programados para resistir à alta corrosão e temperatura, justamente pela maneira que ele funciona, né? Ele funciona só com o fluxo do ar, então o ar que ele sai dali, ele sai muito quente, então, principalmente passando por esse fluxo, então é importante que ele seja resistente a isso, e a corrosão também, principalmente pelas aletas que tem aqui, né? Por esses anteparos, eles precisam ser resistentes à corrosão, porque acaba tendo muita colisão de fato com essas moléculas nesses anteparos, então eles precisam ter essa resistência. Porém, ele tem uma baixa eficiência quando se fala de pequenas partículas, né? Quando são grandes partículas que são emitidas ali daquele ar, ele funciona muito bem, mas quando são partículas menores que 50 micrômetros, ele já não consegue ter uma eficiência tão interessante. E aí, como eu comentei, eles também ocupam um grande espaço dentro
seu terreno ali. E outra opção, mantendo na linha da manipulação do ar, são os ciclones, né? Então, como é que os ciclones funcionam? Eles trabalham utilizando a força centrífuga para fazer com que o ar ele fique girando e as partículas que estão ali no ar, elas sejam jogadas para a parede do ciclone e depois elas sedimentem. Então, essa basicamente é a ideia, e o ar possa sair por cima de maneira mais limpa. Da mesma maneira, existem algumas vantagens e desvantagens. Então, ele é um modelo que tem baixo custo e ele tem uma simplicidade de projeto e manutenção. Você vê que eles não são tão grandes como são os outros modelos, e isso influencia no baixo custo e na simplicidade de você estar montando esse projeto, de você estar realizando a manutenção dele também. Essa questão do tamanho impacta bastante. E ele também é bastante resistente à corrosão e temperatura, seguindo a mesma ideia do gravitacional. Ele precisa ser resistente a isso porque é o modelo que ele funciona. Então, se ele não fosse resistente, ele teria uma durabilidade muito baixa pelo alto atrito que você tem de ar e das partículas dentro dos ciclones. E as desvantagens também é a questão da eficiência. Igual no gravitacional, eles também têm uma eficiência pequena, então para partículas menores que 5 micrômetros, eles já não conseguem fazer essa filtragem de maneira muito efetiva. Existe um desgaste excessivo por abrasão, e a abrasão é justamente esse atrito de fato das moléculas na lateral, então na lateral do ciclone. Então, por mais que ele seja resistente à temperatura, mais que ele seja resistente à corrosão, eventualmente o atrito que está ali, ele vai gerar um desgaste na parte interna do ciclone. E aí ele também, eventualmente, tem a possibilidade de você de estarem acontecendo os entupimentos, porque como ele gira o ar o tempo todo, ele está o tempo todo girando o ar ali dentro, a ideia, naturalmente, é que as partículas se choquem com as paredes e sedimentem, mas não necessariamente é o que vai acontecer. Elas podem acabar entupindo a própria entrada do ar pela maneira que funciona lá dentro. Então também tem essa questão. O outro modelo que as indústrias podem estar utilizando, saindo um pouco só de uma maneira de manipular o ar, são os coletores úmidos ou lavadores de gás. Eles utilizam o solvente, no caso a água, para estar entrando em contato diretamente com esse ar poluído e está meio que se agregando a essas partículas poluentes e também está fazendo a sedimentação no final, e o ar também possa sair de maneira mais limpa. Você vê que os coletores úmidos ou lavadores de gás, eles já são bem menores do que os apresentados anteriormente, justamente por ter essa fusão com a água, e eles também têm um baixo custo inicial para você estar implementando. A manutenção dele já é um pouco mais trabalhosa, por ele ser um pouco mais complexo o seu funcionamento, mas o fato dele ser pequeno, ele funciona muito bem para os mais diversos tipos de indústrias e de fábricas, mesmo das que não têm grandes e médios portes. Também tem a vantagem de estar podendo coletar partículas e gases ao mesmo tempo. Então, os outros acima, eles são muito para partículas mesmo, fuligem, essas coisas, que eles vão acabar fazendo essa filtragem. Aqui o coletor úmido ele tem a vantagem de estar conseguindo coletar gás também. A desvantagem é que consome água, então consequentemente o consumo de água que você vai estar direcionando para essas máquinas é alto, e ele também gera o resíduo de fato, né, que é as partículas misturadas ali no solvente geram um resíduo, e esse resíduo ele não pode ser da mesma maneira descartado no ambiente de qualquer forma, ele precisa ser tratado para que não interfira no ambiente. E aí a gente entra nos modelos que envolvem mais a química e a biologia, né? Primeiramente, a gente tem os bioscrubbers, que são modelos que usam micro-organismos para estar fazendo essa relação com essas partículas e podendo estar filtrando esse ar. Então, como vocês podem ver na imagem, né, o ar ele vem
da parte inferior do aparelho, digamos assim, e ele vai subindo, e à medida que ele vai subindo, ele vai tendo contato com esses micro-organismos, com essas bactérias. Também existe uma borrifação de água ali para fazer essa filtragem do ar. Então, ele tem alguns pontos interessantes, ele remove, na verdade é uma desvantagem, ele só remove compostos altamente solúveis, e também na mesma situação, por serem micro-organismos que estão ali trabalhando, meio que se interagindo com essas partículas, acaba gerando um resíduo de odor muito forte. O outro modelo de scrubber, que aí não é utilizando os micro-organismos para estar trabalhando, eles são os scrubbers químicos, né? Então você vê que ele tem uma forma muito parecida, eles vão estar alterando ali somente o modelo de funcionamento. E o scrubber químico, ele tem, ao invés de ele estar usando micro-organismos para estar fazendo esse tratamento, ele usa de fato um líquido reativo para estar se agregando a essas partículas, né? Então o modelo dele é muito parecido, a diferença é que ele vai estar usando esse líquido ao invés dos micro-organismos para estar fazendo essa limpeza. E aí, da mesma maneira, o que é o resíduo gerado pela agregação desse reativo com as partículas, ele precisa ser tratado da mesma forma que os bioscrubbers e os lavadores de gás também. E, por fim, a gente tem uma maneira também de estar fazendo esse controle do ar atmosférico das indústrias, que são os pós-queimadores, né? Eles basicamente, como funcionam os pós-queimadores? Eles basicamente pegam o que não foi, que não houve a combustão perfeita daquele combustível, e aí eles fazem uma mistura para que você possa finalizar essa combustão que não foi feita anteriormente. Eu não lembro direito como é, mas existe a combustão incompleta, se eu não me engano, que ela gera monóxido de carbono e tudo mais, e aí a ideia é pegar essa combustão incompleta, fazer uma nova combustão para que isso saia de maneira completa, né? E aí existem alguns pontos interessantes nos pós-queimadores. Primeiramente, é que, voltando para essa imagem para ficar mais fácil de ver, a ideia deles é fazer com que o que vá para a atmosfera seja o gás ali menos poluente. Então, ao invés de ir o monóxido de carbono, a ideia é que vá o dióxido de carbono. Então, querendo ou não, ele ainda vai estar emitindo para a atmosfera poluente. Entretanto, ele está fazendo um reaproveitamento de energia. Então, essa nova combustão que vai estar realizando ali dentro, a indústria pode estar utilizando essa energia para continuar a sua produção. Então, digamos que uma queima de combustíveis fósseis, um valor X, você consegue reaproveitar essa queima e conseguir produzir mais um pouco. Então, de certa forma, você também está evitando um pouco do impacto que você geraria ao ambiente realizando o seu processo com os pós-queimadores, né? Eles têm uma alta eficiência no controle dos gases e vapores, então, justamente para eles poderem fazer essa recombustão, porém eles têm um custo operacional muito elevado. Todas as máquinas que têm, como o próprio Davi falou, os combustíveis a gasolina normal que a gente tem, eles têm um nível de manutenção mais elevado por estar sempre atritando peças, estar sempre em combustão ali dentro, realmente havendo explosões dentro do motor, isso vai danificando as peças. Aqui segue um pouco da mesma linha, por isso esse custo operacional elevado, e, como eu expliquei, eles continuam emitindo uma certa quantidade de poluentes para a atmosfera. E, no geral, é isso. Basicamente, são as maneiras que as indústrias atualmente utilizam para estar realizando esse controle do ar atmosférico. Obrigado. Dando continuidade, no caso, à apresentação sobre qualidade do ar, os meninos já falaram mais voltado para o ambiente externo, questão da camada de ozônio, da poluição atmosférica, dos equipamentos, maquinários necessários para fazer a filtragem adequada e evitar a poluição. E aí eu vou estar focando agora mais nessa parte de ambientes internos, do ar, que acho que é mais comum da gente entrar em contato,
e que vai ser mais fácil de se relacionar. E aí eu já começo trazendo esse dado de que 90% das nossas vidas a gente passa em ambientes internos, no caso, ambientes fechados, e foi esse estudo feito pela National Human Activity Partner Survey, que é justamente um questionário tipo, sobre o tempo que as pessoas passam em cada ambiente, e foi um número que, quando eu olhei assim, me chamou bastante atenção, tipo, 90% é muita coisa para uma vida todinha, mas é considerando também que quando você não está sei lá, na sua casa, no seu trabalho, na escola, está também no carro, em metrô, em transporte público, e todos esses ambientes são considerados também ambientes fechados, não é a céu aberto. E aí, relacionado a isso também, as concentrações dos poluentes nesses ambientes são ainda maiores do que no ambientes externos, muito por ter mais espaço para os poluentes circularem, como também, na maioria dos casos, tem mais natureza também que filtra esses poluentes. E aí, nos ambientes internos não tem tanta essa presença disso, e aí a gente vê uma maior poluição e uma pior qualidade do ar. E começou esse movimento, começou não, mas já tem um movimento há um bom tempo, de design sustentáveis, de edifício, arquitetura sustentável, não só por questão de ambiental mesmo, como por questão de eficiência energética e corte de gastos. E aí, eu iniciei a apresentação falando sobre a circulação natural de ar, e esse exemplo aí, tipo, é como se fosse um ambiente padrão, ele tem um telhado, portas e janelas, e seria o fluxo de ar, onde ele, tipo, ele entra pela porta, sai pela janela, povoa todo o ambiente interior, e pode sair também pelas frechas que levam ao teto. E tem exemplos mais completos no próprio site do Ministério do Meio Ambiente. Ele dá esses exemplos tanto com direcionamento para arquitetos e engenheiros, como para a população em geral, para ter noção disso. Tipo, muitas pessoas conseguem fazer essa alusão com a questão do conforto térmico, porque o conforto térmico é justamente puramente o que você sente, assim. Então, se está muito quente, o instinto natural vai ser de procurar uma janela para abrir alguma entrada de ar, ou ligar o ventilador, o ar-condicionado, para, assim, pelo menos melhorar a sensação térmica. E aí, isso é algo interessante também, que foram feitos estudos para tentar definir o que seria o conforto térmico, assim, de conseguir saber, o conforto térmico ideal do ser humano seria, sei lá, 34 graus, algo tranquilo assim, mas, no caso é mais quente, mas não foi conseguindo chegar a esse ponto, porque é muito sobre o que você sente. Então, sei lá, aqui em Natal, pelo menos para mim, tipo, 27 graus, abaixo disso, já estou considerando frio. E aí, sei lá, se for na Finlândia, por exemplo, 27 graus deve ser pegando fogo lá. E aí, entre as relações também com a questão do hábito das pessoas irem para a praia. E que ambientes que frios vão para a praia, nesse tipo, passa nos 10 graus já tá bom. E para a gente aqui é, tipo, totalmente viável se quer bater essa temperatura. E esses questionamentos são levados até relações mais da sociedade, como, por exemplo, a própria adoção de camisa social e terno no mercado de trabalho brasileiro, sendo que é algo totalmente desconfortável para a população, assim, e aí por isso a maioria dos ambientes tem ar-condicionado para evitar esse desconforto. Mas aí, falando sobre a circulação de ar, esse aqui é um exemplozinho onde tipo, o ar entra pela janela também, percorre todos os cômodos da casa e termina passando para o outro cômodo final, independente de onde tem a entrada de vento. E aí, outro exemplo que eu trago também é sobre a adoção de chama de telhado vegetal, telhado verde, e também poderia ser parede verde, como é algo mais comum. Na própria UFRN tem algumas paredes que usam essa seria tecnologia, mas está relacionada a isso, que a ideia é justamente por ter essa massa verde, eles absorvem melhor os raios solares, a fonte ultravioleta, e melhora também porque eles têm a parte da transpiração natural das plantas, e isso faz com que o ar fique mais úmido e a sensação térmica melhora. Então, em vez de ser puramente tipo, concreto, recebendo o sol que ele demora para dissipar essa energia, então vai passar o dia todinho quente, mesmo que ele pegue o sol só um pouquinho de manhã, ele vai passar até a noite sendo aquecido. Com o telhado verde, isso não vai acontecer porque as plantas vão absorver a energia solar e depois, em certo momento, eles vão estar fazendo transpiração, movimento de respiração padrão das plantas, e melhora a umidade, que melhora a sensação térmica. Isso não ocorre.
Outro exemplo também é a questão das paredes de água, e aí, nesse caso, o exemplo é um aquário no meio da residência, mas poderia ser também o caso de, tipo, piscinas na cobertura ou paredes de água mesmo. É mais comum usado, acho que, nas usinas nucleares, que eles usam justamente para dissipar o calor e para evitar a entrada de calor externo, porque a água é um bom isolante térmico. E aí, nesse exemplo, é só usar numa residência mesmo, por mais que tenha uma janela ali em cima e na parede também. Esse exemplo em questão é justamente só sobre a absorção de calor, que ele continua batendo na parede, continua batendo no teto, mas o calor é todo direcionado para a água, que melhora a questão do ambiente. Um erro aqui que não está passando agora a página. Tá certo. Obrigado. Pronto, mas aí, dando continuidade, depois dessa parte dos ambientes, que é o fluxo de ar padrão, sendo com a parede verde e um ambiente de água para isolar o calor. Esse fly foi feito pelo governo de Minas Gerais, justamente que essa questão do Covid, assim, alertando também a população mais idosa, que eles alertam contra isso sobre a questão do fluxo de ar. E aí, vocês conseguem ver o mouse, mas tipo, é o ponto 1, que é justamente que o ambiente interno é propício à proliferação de qualquer tipo de bactéria, germes, incluindo coronavírus, e por isso deve ser bem ventilado. E o resto é só dicas para promover essa circulação. Até mesmo, tipo, se o ambiente não tiver janela, tipo, pensar em outras formas, pode ser, tipo, um buraco na parede, um ventilador, tem um ventilador de teto que serve para isso. Pensar também em fluxo de ar cruzado, tipo, minha cozinha, na cozinha, mas pronto, minha sala não tem janela, mas aí minha cozinha tem e o meu quarto tem. E aí pensar nisso, vou abrir a janela do quarto porque o fluxo de ar vai passar pela sala e aí termina não deixando o ambiente abafado. E isso é interessante pensar também, eu falei o exemplo agora dos banheiros, e a maioria dos banheiros tem janela por questão para evitar mofo mesmo, e o mau cheiro e circulação de ar, entre outras coisas. Porque o ambiente que tem água, se ela ficar o ambiente fechado, ela não tiver para onde sei lá, dissipar ou passar o ar para estar levando, ela fica um ambiente de fato abafado e gera cheiro ruim. Então, por mais que o ambiente não tenha janela, não tenha fluxo de ar natural, é interessante estar fazendo um fluxo artificial, e aí pode ser, geralmente é feito por ventiladores, isso. Aí, a gente falou agora de a circulação natural do ar, e chega na circulação artificial, que é justamente as formas de contornar isso, e eu não trouxe nenhum ventilador, porque é mais comum, e falando mais da parte dos ar-condicionados mesmo, e tanto falar da caso, não sei, residencial quanto industrial também, para grandes ambientes. O mais padrão é esse ar-condicionado de janela, que eu acredito que tenha caído em desuso ultimamente, que ele é um pacote completo de todas as partes do ar-condicionado estão incluídas nessa caixa aí, e era aquela parte que a saída de ar ficava para dentro do quarto, para dentro da residência, obviamente, e a parte externa, que é onde tem o exaustor, a troca de calor, tem que sair para o ambiente, ficava na parte externa da residência. E aí, levado lá de fora, justamente para ter a saída do ar quente. E aí só ficava o ar frio para dentro. E aí ele ficava tudo junto, era pequenininho, mas ele não era tão eficiente energeticamente. E aí ele foi substituído por um modelo mais moderno atualmente, que é o modelo split. E aí split é justamente por esse ser divisível. E ele é dividido na parte da saída do ar frio, que fica no ambiente interno, e a parte do ambiente externo, que é onde sai o calor, fica para fora, que é justamente para fazer a troca de ar melhor. E aí tem esses dois exemplos. Esse multi-split é só que a mesma saída no caso, a mesma parte externa, o condensador, ele serve para mais de um ar-condicionado. Mas aí o mais comum são esses dois modelos aqui, os dois, um de parede e outro de teto, e é um modelo que está presente também na UFRN. Acho que vou dar um exemplo mais para frente do CETEC, que eu acho que todo mundo é familiarizado com o prédio de engenharia de produção e de outras engenharias também, o Minhocão. E tem esse ar-condicionado de teto lá, e é bem padrão mesmo. A diferença é só a forma de fazer a instalação. Aí,
levando em relação a outros modelos também de ar-condicionado, que não são, não sei que a maioria do pessoal iria conhecer, mas tem um ar-condicionado portátil, que, mais uma vez, todo o pacote completa numa única peça, e geralmente ele tem rodinhas, ou então tipo, é mais fácil ser movido, é mais leve, justamente para valer a pena ser o portátil, e indicado para uso residencial. Aí tem o VRF, que é um único... É parecido com o multisplit também, tipo, é a única unidade externa ligada a múltiplas unidades internas. Então, uma parte faz só o trabalho de fazer a troca com o ambiente, e ele é ligado a outras partes que levam o ar frio para dentro dos ambientes necessários. E aí ele é pensado, deixa de ser mais residencial, mas é pensado para edifícios comerciais de médio e grande porte. E aí tem o modelo compacto também, que é um tratamento de ar com serpentinas de resfriamento de expansão direta, conjugado a uma unidade condensadora, resfriada à água, e a saída por meio do filtro de ar também. Os filtros de ar, que a principal função é filtrar a sujeira, a impureza presente na atmosfera, como pólen, fuligem, partículas de sujeiras, e normalmente é encontrado no condicionador de ar e tomada de ar, encontrado no condensador de ar e tomada de ar externo. O filtro de ar também é um componente padrão assim da maioria dos ar-condicionados, e nesse caso aqui do ambiente, do primeiro modelo que eu mostrei, não sei se todo mundo também já teve contato, mas é algo que tem que estar sendo feita a manutenção com certa frequência, porque ele de fato acumula poeira e aí chega no ponto de que o ar não consegue passar qualidade, porque o filtro está tão sujo que não consegue ter o fluxo de ar no próprio ar-condicionado. E aí por isso é importante estar tendo uma manutenção adequada com certa frequência e até a própria limpeza mesmo. Aí tem o ventilador, que também é um componente dos ar-condicionados, que é a parte padrão onde faz o ar frio sair, e a bandeja de água, que é responsável por umedecer o ar que sai, e ajuda também na parte na manutenção térmica. Isso aqui é o que às vezes dá problema se for trocar muito a temperatura do ar-condicionado com certa frequência. Então, tipo, o ar-condicionado está constantemente no, sei lá, 16 graus. E aí, se não, ele passa, tipo, 8 horas do dia, 16 horas do dia com o ar-condicionado a essa temperatura, passa a requerer muito da bandeja de água, e aí o ar passa a ficar seco, porque a bandeja não consegue umedecer o ar, e tem um problema também de que ela pode, sim, congelar. E aí, por isso também ela precisa de uma manutenção adequada. Isso entra em relação também com o pessoal que dorme de ar-condicionado à noite, que eu não sei se todo mundo nota que acorda com, sei lá, com a voz rouca, com um pouquinho de garganta, nariz entupido, algo assim. É justamente relacionado a isso de o ar-condicionado ele não está umedecido. Então, as partículas de ar que saem eles não são acompanhadas da partícula de água. E aí, por isso, dessa sensação do ar estar seco mesmo. Ele continua sendo frio, continua deixando a temperatura agradável, só que não está úmido. E aí pode levar a alguns problemas futuros. Outras partes também é a serpentina, que é um resistor que ele faz a troca de calor. Então, tipo, o calor é todo acumulado aqui para depois ele fazer ser trocado com o ambiente. Isso é muito comum na geladeira, tipo, todas as traseiras de geladeira tem, que é justamente o ar frio fica dentro da geladeira, o ar quente fica acumulado aqui, e isso aqui sobreaquece para passar por ar externo. Então, a geladeira é sempre quente também. Isso é comum também em satélites, em naves espaciais, tudo que vai para o espaço, porque é muito difícil trocar calor, quer dizer, acho que é impossível trocar calor no vácuo. Então, só se fosse por irradiação. E aí é o que eles usam bastante também para tentar botar o calor para fora da nave, que é algo difícil de fazer normalmente. Aí o gabinete, que é a parte toda externa, a carcaça mesmo. A sala de máquinas seria, no caso dos ar-condicionados industriais, onde entra em conjunto com a rede de dutos também, de que aquilo que eu falei da parte que faz a troca de ar, onde ele faz toda a troca, ele ficaria aqui, e aí os dutos de ar levariam apenas o ar frio para
o local adequado e coletaria os ar quentes também para voltar para cá. E aí faz toda essa troca na sala das máquinas junto com a rede de dutos. E aí, falando sobre tudo isso dos ar-condicionados, que é um modelo artificial, a gente entra no design sustentável de prédios, que é o que eu já tinha falado no começo também. E aí eu trouxe esse exemplo de que é um design inteligente, assim, de que o foco não está nem no prédio em si, porque é tudo fechado e, enfim, não está falando do prédio, mas é sobre uma forma de você usar a natureza como componente arquitetônico para o prédio também. E aí, o exemplo aqui é no verão, que o sol está forte, as árvores também já estão crescidas, estão desenvolvidas, e aí ela serve como barreira para o sol, então ela faz a sombra no prédio e evita que o calor bata diretamente no prédio e sobreaqueça o prédio. E aí no inverno, que é quando as árvores já têm caído suas folhas, já está em outra fase, precisa aquecer, então o sol passa direto para o prédio, que é o período que está mais frio, e o sol aquece o prédio, que a intenção normalmente é essa. E aí é ruim, tipo, o sol dá certo no inverno, porque ainda bem que tem o sol, senão seria muito frio aqui, mas aí quando está no verão também, que já, o clima já está naturalmente quente, se o sol batesse diretamente no prédio, ficaria ainda mais quente e não teria como fazer essa troca de calor, porque o ambiente e o prédio estariam aquecidos, e aí não há troca de calor. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, tem o IMD, que é o Instituto Metrópole Digital, um prédio lá da UFRN, que utiliza essas técnicas de design sustentáveis também. Essas paredes aqui, além do toque estético, que todos esses pontos aqui são janelas, são de vidro para ver o ambiente externo, elas dá para notar daqui, essa foto também mostra mais claro, a grossura da parede. E aí, dentro da parede tem vários filtros desse que evitam a troca de ar do ambiente. Não evita a troca de ar não, mas evita a passagem do calor do ambiente externo para o ambiente interno. E aí, por mais que o sol passe o dia todinho batendo na parede, o ambiente interno é isolado e os estudantes, todos os colaboradores que estão presentes no prédio não chegam a sentir isso. E, além disso, também tem áreas abertas. Aqui dá para notar, tem a parte das claraboias. Não sei se dá para notar aqui nessa... Não dá. Mas aí, tipo, o ar também entra do ambiente externo. A maioria da parte do prédio tem janelas também para fazer esse fluxo de ar. E tudo isso é pensado para que o ambiente de quem está dentro seja agradável. E aí, acho que é um caso que não tem ar-condicionado presente, e mesmo assim o clima fica agradável. Não é algo ruim de ficar. E aí, outro exemplo disso é o Minhocão, o CETEC, que ele segue um bom modelo de fluxo de ar, que tanto aqui quanto na outra entrada, no caso, seria outra entrada, tem janelas e promove esse fluxo de ar. Então, se o ar que entra por aqui, ele só vai sair em alguma das janelas de alguma das salas. Então, eu estou aqui na minha sala e não quero ligar o ar-condicionado, eu quero ventilação natural mesmo. O ar vai ter entrado no prédio, ele precisa de alguma saída para alguma saída. E aí, se a sua sala tiver a janela aberta, ele vai na sua sala e por isso dá o clima agradável. Mas se estiver fechado também, ele segue todo o fluxo e termina saindo na outra extremidade. E aí isso é bem bacana, que aproveita a natureza, assim. Não é necessário estar gastando tanto com eletricidade, melhorando a eficiência energética e continua aproveitando a ventilação natural. Aí tem essa simulação dos fluxos de ar, que é tudo isso que eu estava falando, é algo mais intuitivo, assim, de saber, de que, tipo, ou entra por aqui, pode sair em alguma janela, pode ter na outra extremidade, tem várias entradas, várias saídas, mas quando isso é feito, e está feito levando em consideração um cálculo, vários cálculos na realidade. E aí, esse aqui é uma simulação, tipo, é um exemplo de uma simulação onde eu apresento ar-condicionados, e aí é calculado, acho que aqui é mais fácil de ver, é calculado tanto a velocidade do ar quanto a temperatura que ele está saindo. E é para justamente ver o resultado que isso dá no ambiente. E aí, tipo, o ar sai, naturalmente, por ser mais pesado, ele vai para baixo, só que aí, por estar na intensidade alta, ele consegue subir, e aí depois, no final das contas, ele vai terminar povoando todo o ambiente, o que gera um clima bacana em todo o ambiente.
E aí isso pode ser pensado também, tipo, o ar-condicionado não precisa estar ligado todo o tempo, ele pode estar só ligado em certos momentos, que é quando tiver baixando a presença do ar, ou a temperatura ficar ruim. E aí pode pensar também, o caso dos shoppings fazem muito isso, de pensar, quando tem mais fluxo de pessoas, que aí, naturalmente, o ar-condicionado precisa ser mais forte, porque se tem mais pessoas, tem mais emissão de gás carbônico, tem mais pessoas juntando uma da outra, tem mais troca de calor, e por esses motivos precisa de... a sensação vai diminuir de conforto térmico e o ar-condicionado precisa compensar isso. E é assim que é feito. E aqui é como seria tipo, o progresso. Tipo, ele começa pequenininho e depois ele termina pegando todo o ambiente. E isso também é feito levando em consideração, isso aqui eu falei tudo de ambientes internos, mas levando em consideração também o ar em ambientes externos. E é um modelo feito de cortina de parede de ar do Burj Khalifa, que é aquele prédio lá nos Emirados Árabes, e é pensando a força atuar em cada uma da parte dos prédios. Como é um prédio muito alto, chega no ponto, talvez... Não, tem um risco também de, tipo, a velocidade do ar ser tão forte que possa balançar o prédio, é algo que com certeza acontece, apenas pela força do vento. E aí, para isso, ele tem que ter o cálculo feito de o quanto cada parte vai aguentar de ar, o quanto ela precisa aguentar de ar, e como ele se comporta também. E aí, ele não só é feito no modelo de espiral, de forma que tipo, ele começa pequeno, aí vai crescendo, cresce e faz essa proteção, como cada uma dessas quebras, elas podem ser maiores ou menores, mas ela tem esse tamanho justamente pensando em como ela vai bater e vai ser quebrado sem gastar maior impacto no prédio e causar isso às pessoas que estão dentro dele e nos arredores. Aí, isso aqui era feito por simulação mesmo, por programas similares, e aí chega no ponto eles fazerem também por túneis de vento. E aqui é uma maquete do projeto, onde tem vários saídas de ar e eles veem como se comporta no prédio, vendo no ambiente também. Se bater em prédio tal e aí mudar o fluxo de vento. Ou acontece também em certas épocas do ano, o vento vem mais forte de um lugar, pode acontecer, e eles testam todas essas variáveis, tanto por simulação, por computadores, quanto por maquetes na prática mesmo. E aí os testes são esses. E era tudo isso, assim, sobre a parte de fluxo de ar e conformidade térmica. Legal. Boa tarde, pessoal. Também vou dar continuidade, voltado mais para a parte interna do tratamento de ar e qualidade de ar. Vou trazer um pouco dos riscos à saúde, considerando a qualidade do ar, e tecnologias de tratamento de ar também internas. O Pedro falou, né, que a gente tende a passar 90% da nossa vida em ambientes fechados, e aí quando a gente pensa nisso, a gente consegue, imagina como é a qualidade desse ar nesses ambientes fechados. E aí tem o dado lá do Lab 3E, que é o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, que traz que a concentração de alguns poluentes nesses locais fechados são frequentemente de 2 a 5 vezes mais altos do que a concentração em ambientes externos. Então mostra esse perigo, né, de às vezes a gente não dar tanto valor. A gente normalmente se preocupa bastante com o ambiente externo, com a poluição desse ambiente, mas às vezes esquece da qualidade do ar nos ambientes internos que a gente vive. Falando um pouco em relação aos fatores que vão afetar a qualidade do ar, seja externo, seja no âmbito interno, primeiro que a gente sempre observa e gosta de citar é a parte de fontes de combustão, né? Seja o hábito de fumar, seja a parte de lareiras, algo de madeira, essa combustão sempre gera o monóxido de carbono e ele é bem danoso para a nossa saúde. Além dela, tem a parte dos suprimentos de limpeza, então desde tintas, vernizes, até limpeza de fato de móveis, por exemplo, isso também gera diversos elementos químicos que fazem mal para a nossa saúde quando a gente aspira ele, e a reação entre eles também afetam bastante a nossa saúde. Outro fator é materiais de construção. A gente viu que o Pedro também falou algo sobre isso em relação à quantidade de materiais que não são pensados e projetados para a parte sustentável, para a parte de saúde das pessoas que frequentam o ambiente. Então, muitas partes em relação a obras, isso gera muita poeira, determinados materiais de construção, eles são muito danosos quando a gente tem um contato diário com eles.
Outro ponto também é a parte de infiltrações, né, dentro dos prédios, dentro de casas, apartamentos é muito comum isso também. E a gente vê a quantidade de infiltração muito por causa da água, muito por causa também da estrutura do prédio. Isso gera muito mofo, gera muito fungo, e isso faz muito mal para a qualidade do ar e para quem está vivenciando aquilo, é, quem está aspirando aquele ar, né? Outro ponto que isso é um fator mais antigo até, eram os móveis. Os móveis não eram projetados sendo pensados para as pessoas que utilizariam, e muitos deles soltavam na sua estrutura elementos químicos que eram bem danosos à respiração. E também, muito também parte em relação aos vernizes das madeiras, as formas que esses móveis eram manuseados, isso gerava também empecilhos para a qualidade do ar. Outro ponto são as pessoas, né? Tanto um vírus que a gente pode passar de uma pessoa para outra, tanto essas pessoas como um meio de levar poluição de um canto para outro, seja no sapato, nas roupas, e ficando no mesmo ambiente fechado, no ambiente interno, traz esse perigo também e afeta a qualidade do ar. E, por fim, poluentes de ar, poluentes que vêm de fora. Então, dos vários tipos de poluentes, monóxido, dióxido de carbono, até por causa também da chuva ácida, tudo que vem de fora também afeta a qualidade do ar interno. Deixa eu demitir aqui. Outros fatores que não são necessariamente internos e externos, mas que também afetam a qualidade do ar, tem também a taxa de troca do ar, né? A gente falou que muitos vai falar ainda sobre algumas ferramentas, algum utensílio que a gente usa para melhorar a qualidade do ar. A taxa de troca é muito importante. Às vezes, quando a gente está em um ambiente que não tem essa troca, a gente acaba acumulando muito dióxido de carbono, e isso afeta o nosso cotidiano, afeta o nosso, por exemplo, se a gente tem um alto índice de dióxido de carbono, a gente pode ficar com dor de cabeça, pode diminuir a produtividade, até dificuldade de respirar. E aí outros fatores também, como parte de umidade, secura, a gente já consegue perceber em um ambiente muito úmido, ele é mais fácil de ter mofo, mais fácil de ter fungo, isso afeta o nosso ciclo de respiração. Secura também, a gente já afeta até nossos formatos de energia, a gente fica querendo beber água a todo momento, e isso, querendo ou não, afeta a qualidade do ar e afeta a qualidade da vida, seja trabalhando, estudando, ou no ambiente que a gente esteja. E, por fim, condições meteorológicas. Isso afeta bastante em relação à maneira como a gente lida com a qualidade do ar, porque se a gente tem uma época de verão, vamos querer ligar ar-condicionado, isso já tem impacto na qualidade do nosso ar. No inverno, a gente tende a passar com todo o tempo fechado, e isso vai ficar, essa troca de ar, que é esse primeiro ponto, vai limitar também. Então, as condições meteorológicas em épocas do ano estão mais aptas para uma qualidade boa do ar, em épocas do ano não estão tanto. Passando desses pontos e que a gente recapitulou um pouco, a gente vai para um fator bem interessante, que é a síndrome de edifícios doentes. O que seria isso, né? O que a gente pode chamar de edifícios doentes. Essa síndrome é o conjunto de doenças causadas ou estimuladas pela poluição do ar em espaços fechados. Então, quando aquele espaço fechado ele é um dos responsáveis por essas doenças, e aí eu vou até falar um pouco sobre essas doenças. Mas, quando a gente para olhar, a gente vê, e também tem o dado da OMS, que 30% das edificações do mundo sofrem dessa síndrome, né? Então, a gente consegue perceber que, pelo menos no mundo, 30% a gente está apto a ter algum problema de saúde relacionado com as edificações que a gente frequenta, e no Brasil esse número é ainda pior, né? A estimativa é que esse número seja de 50%. Então, 50% dos prédios brasileiros, das edificações, seja ela qual for, tendem a ter essa síndrome de edifícios doentes e também gerar empecilhos na nossa saúde. Aqui tem alguns exemplos dessa síndrome, né? A gente vê esse primeiro prédio com muito mofo, com pintura que já está bem velha, e isso afeta bastante até a infiltração, afeta bastante a parte de raios solares. No segundo também é bem parecido, as janelas não são tão fáceis de abrir, né? Essa aqui é uma janela que ela abre sem ser toda, abre só um determinado ângulo, isso dificulta a qualidade de entrada do ar e o fluxo do ar. Nesse terceiro prédio também é a mesma coisa, instalações velhas e instalações que muitas vezes, quando não tem essa manutenção, dificultam ainda mais todos os serviços desses utensílios para melhorar a qualidade do ar. E isso a gente vê bastante
dos prédios brasileiros e afeta também bastante a nossa saúde. E aí é isso que eu vou falar nesse próximo ponto, né? Quais são os efeitos na saúde de uma qualidade negativa, de uma baixa qualidade do ar, né? O primeiro efeito que a gente gosta de perceber é a parte de irritação nos olhos, né? Nariz, garganta, quando você tem alguma poeira, quando você tem algum mofo, você já fica algo mais irritado, já dá aquele incômodo, isso afeta no nosso dia a dia, é bem claro, as pessoas se irritam bastante quando estão em um ambiente assim, e querendo ou não afeta nossa forma de lidar com outras coisas. O segundo ponto é a parte de doenças respiratórias, né? Por exemplo, alergia, asma, até tuberculose, e tudo isso que gera, por exemplo, a tuberculose em determinadas circunstâncias tem que facilita a floração das bactérias da tuberculose. Então, em circunstâncias mais úmidas, por exemplo, a tuberculose tem esse ponto de contato maior, e aí as pessoas ficam mais aptas a ter essa bactéria dentro do corpo, né? Outros pontos também em relação a doenças é o câncer. O câncer, não só por causa da parte do câncer de pulmão, principalmente, que a gente observa bastante, mas não só por parte daquela parte de combustão, de tabagismo, mas sobretudo também por causa do rodônio, que é um gás nobre, que ele também gera bastante câncer, e aí ele é umas causas do câncer, e nesse ponto, o rodônio, ele, durante, por exemplo, nas condições mais frias, em invernos, nos trópicos mais norte, ao sul, e que tem a neve, ele é um gás nobre que está bem presente na costa terrestre. Essa época do ano faz com que as casas tenham mais esse gás dentro, e aí também influencia também na incidência de câncer nessas localizações. Outros pontos que a gente pode abarcar são a parte de dores de cabeça, muitos daqueles casos que, quando não tem aquela troca de ar, e a gente tem muitas pessoas no local, começam a respirar bastante, emitem muito dióxido de carbono, CO2, né, e acabam afetando a oxigenação do cérebro e acabam afetando também a própria respiração, fica mais fadigado, como é o próximo ponto, e isso traz dor de cabeça, tontura, fadiga, que dá muito noção para a gente que muitas vezes a gente nem percebe que está sendo influenciado pela qualidade do ar, mas são causas claras que a gente vê no nosso dia a dia. E aí, eu trago para um ponto das tecnologias que a gente pode aplicar, principalmente no nosso dia a dia, que são aptas para a gente utilizar e que melhorem a nossa qualidade do ar para a gente ter um cotidiano e uma qualidade de vida melhor. Primeiro que a gente sabe, a maioria das pessoas conhece, são os umidificadores, né? Umidificadores, eles são aqui vai da ferramenta mais básica até a mais complexa. Por exemplo, umidificadores, eles têm a tarefa básica de controlar a umidade do ar. Então, se o ambiente está muito seco, eles vão aumentar a umidade. Se o ambiente está muito úmido, eles vão diminuir um pouco. Então, que isso fique controlado para que a situação de qualidade do ar esteja apta para respiração, para a pessoa lidar no dia a dia. Um outro ponto são os aparelhos de ar-condicionado. O Pedro falou bastante desse ponto, e eu queria tocar aqui que muitas pessoas acabam utilizando os aparelhos de ar-condicionado de uma maneira não tão certa, principalmente essas versões split. O que acontece nessas versões splits? A maioria delas não tem a troca de ar do ambiente interno e externo tão desenvolvida. Então, acaba só rotacionando e esfriando aquele ar que está interno. Então, se tiver uma pessoa que está doente naquele local, pessoa, por exemplo, com Covid, se tiver um ambiente muito mofado, isso, ou com poeira, esse ar que está contaminado, por exemplo, não vai sair tanto para fora, porque nos aparelhos de ar-condicionado split, isso não é tão desenvolvido. E até os próprios filtros, por exemplo, os filtros são muito simples, considerando esses aparelhos. E aí até se recomenda que você compre um filtro novo para acoplar no equipamento, para você melhorar a filtragem, melhorar a qualidade do ar. E até antes de falar para os próximos equipamentos, é bom tocar no ponto da importância do PMOC, né, que é o Plano de Manutenção, Operações e Controle dos aparelhos que você tem na sua empresa, na sua casa, principalmente nas grandes empresas. A gente tem até alguns modelos de planilha para fazer essa gestão da manutenção desses aparelhos,
Então, que fica muito claro como eles devem ser geridos, considerando até a parte elétrica, mas também a parte de limpeza, e que eles estejam aptos e realmente que gerem uma eficiência, claro, né? Quando às vezes a gente deixa de fazer uma manutenção em determinados equipamentos, a eficiência acaba diminuindo, porque eles estão mais sujos, geram mais esforços e gastam mais energia para funcionar. E aí, passando também por esses aparelhos de ar-condicionado, a gente vai para os purificadores. Os purificadores já são mais interessantes. Eles podem se complementar com umidificadores, podem se complementar com aparelhos de condicionadores de ar, mas esse é bem interessante, que eles promovem realmente a esterilização do ambiente, com foco em eliminar os micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, ácaros, até poeira mesmo, eles tendem a diminuir, e podem até eliminar essa solução para odores desagradáveis, né? Nesse caso, eu trouxe esse purificador, que ele não possui filtro, e ele é bem interessante porque você não precisa ficar sendo responsável por essa limpeza, e ele tem uma tecnologia interna de aquecimento desses micro-organismos, e aí não é necessário esse filtro. Então, é bem mais apto para as pessoas utilizarem no dia a dia. Outro utensílio que a gente tem, isso a gente não utiliza em ambientes internos de fato que a gente ocupa, mas sim em dutos e filtros quando a gente vai para aquelas unidades de tratamento de ar, né, para aqueles condicionadores de ar, por exemplo, no shopping. E aí isso é uma lâmpada UV. Como é que ela funciona? Ela tem a tecnologia IRC, que é de ionização radiante e catalítica, ou seja, através da radiação, através da oxidação dos micro-organismos, eles conseguem reduzir realmente eficientemente essa população de micro-organismos no ar e superfícies e, de certa forma, limpar cada vez mais esses ambientes. Eles são muito colocados realmente naqueles dutos de ar que a gente vê em shopping, supermercado, entre outros. E, por fim, a mais complexa de todos, que tende a abarcar realmente boa parte desses equipamentos, é a unidade de tratamento de ar. A gente vê em shopping, a gente vê também no supermercado, são aquelas unidades que têm desde ventiladores, desde filtros, até a parte de refrigeração, purificação, troca de ar. Isso é uma parte bem mais complexa, muito mais que deve ser feito, de fato, esse plano de manutenção para que ela seja otimizada e realmente utilizada da melhor maneira. Até falando um pouco desse ponto aqui dos purificadores, nesse caso, essa versão, ela elimina até o vírus do Covid. Então, pela forma como ela funciona, pelo aquecimento que tem dentro do equipamento, eles conseguem eliminar os vírus e promover essa esterilização mesmo de micro-organismos. E passando, por fim, para um estudo de caso, só para a gente ter um pouco mais da noção da importância disso no nosso dia a dia, a gente passa para um caso lá de Manchester, na Inglaterra, no Reino Unido, e aí era uma empresa de consultoria e engenharia, e eles reclamavam bastante, ironicamente, já que essa de consultoria de engenharia civil mesmo, sobre as circunstâncias do escritório, a qualidade de vida dentro do escritório, que tem algumas frases também do próprio gestor de sustentabilidade do escritório na época. Você ficava sentado por 3 horas na reunião, com um pouco de dor de cabeça, se sentindo cansado, sufocado. Então, um daqueles problemas lá que a gente falou no início, dor de cabeça, um pouco de fadiga, também dificuldade de respirar. E aí, os problemas que tivemos durante 20 anos no escritório era que quando ficava abafado ou quente, você abria a janela para ventilar e era atingido por uma parede de poluição. Então, realmente era difícil facilitar essa troca de ar, muito por causa da poluição externa, principalmente numa cidade como Manchester, que a gente é uma cidade industrial, né? Então, tem muita poluição, tem muita fumaça. E também no inverno, que eles falavam, essas janelas ficavam fechadas, dificultando esse repasse de ar, muito por causa do frio. Então, para manter o aquecimento dentro do local. E aí, eles mudaram de prédio em uma dessas mudanças e projetaram o próprio sistema de tratamento de ar, de qualidade do ar, voltado muito para esses problemas que eles tinham antes. Essa forma de projeção foi bem óbvia, até foi bem clara, simples na forma como eles lidaram com isso. Então, o que eles fizeram? Eles instalaram monitores de qualidade do ar, então esses monitores, também o Pedro falou bastante sobre eles, em relação o quanto é que tem dióxido de carbono no ambiente, quanto é que tem monóxido de carbono de ambiente, e esse monitor avisava, de acordo com as porcentagens, que devia ser feito dentro da estrutura da localização. Os UTAs eles também instalaram, e para realmente ter esse tratamento do ar muito mais efetivo dentro da empresa, também
até coletaram algumas pesquisas sobre plantas que limpam o ar, que facilitam realmente o tratamento de ar e a qualidade do ar nos ambientes. E aí tem uma frase até engraçada, né? Depois de toda essa diferença, o gestor falou, não sinto uma diferença tangível na qualidade do ar. Pô, aí a gente pensa, realmente algo não foi tão efetivo, né? Mas aí quando a gente passa para uma pesquisa que eles fizeram, eles têm respondido um questionário sobre a qualidade das condições de trabalho no escritório antigo, e aí nesse parâmetro de comparação eles ficaram entre os 10% dos piores prédios corporativos avaliados no total de 650, antes da reforma. Da reforma não, no local passado. E quando eles fizeram a reforma em um novo local, eles fizeram essa pesquisa novamente, e aí eles passaram para o top 2% em relação à qualidade de trabalho, em relação aos funcionários se sentirem bem no local de trabalho. Então, a gente já vê que esse ponto trouxe um efeito claro realmente na qualidade de ar, no sentimento de trabalho dos próprios funcionários. A gente pode não perceber tanto, mas o impacto é grande, e aí eu imagino que ele até esteja mais apto para participar de novas reuniões. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Então, pessoal, a gente vai estar indo agora para a última apresentação, né, de hoje. Eu vou falar sobre algumas tecnologias sustentáveis, mais com foco na questão do design sustentável de prédios, né? Pedro Vigílio já esteve colocando alguns pontos aí, mas só a nível de complementação, assim, é importante observar a questão da radiação solar dentro dos ambientes, né? Conforme a questão da longitude, né, que nós temos, né, aqui no planeta Terra, vamos ter diferentes tipos de radiação, que isso vai ter um impacto também na forma como as habitações elas são construídas, né? Então existem legislações que apresentam orientações sobre a questão do nível de sol nas casas, porque nós temos que ter um equilíbrio entre sol, conforto térmico. Também não é permitido você ter uma casa que ela não tenha iluminação natural nenhuma, né? Porque isso o sol ele tem uma característica de purificar os ambientes também, né? Então, sendo uma casa que ela não tem iluminação, ela acaba sendo um local insalubre, né? Então, a importância do sol, né, como elemento também de saúde, né, das habitações, né? Então, aqui são algumas coisas interessantes para estar observando em relação à questão do conforto térmico, do conforto climático. Então, vamos ter aí a questão da temperatura do ar, temperatura das superfícies, observar também a questão da umidade relativa que está fazendo. Por exemplo, no litoral aqui do Rio Grande do Norte, nós temos uma umidade média de 80%, né? Muitas vezes maior no período de chuva, enquanto que no interior do estado do Rio Grande do Norte nós temos uma umidade aí que muitas vezes durante o dia ela chega a cair a menos de 50%, né, de umidade. Então tem uma variação muito grande e as próprias habitações elas devem refletir essa condição, né? O nível de atividade física, né, que é realizado, então se você trabalha sentado, né, em um birô, um trabalho de escritório, é um tipo de atividade. Já se você trabalha em grande movimentação, isso vai aumentar a percepção de conforto climático, né? Você vai ter mais suor, e isso exigiria talvez um prédio adaptado para trazer um conforto térmico maior, né? Outro componente importante é que você pode trabalhar em locais que são considerados quentes, mas você tem uma rápida passagem do ar nesse local, isso pode melhorar também a percepção climática. O tipo de vestimenta, então, se você usa uma vestimenta mais leve, isso pode trazer um conforto climático maior, né, aqui nas nossas condições. Já se você usa uma vestimenta mais fechada, um tecido mais grosso, isso vai aumentar a percepção de calor. E já se é um local de clima frio, né, assim, muitas vezes no norte do planeta, né, em locais que tem um inverno mais severo, quer dizer, você já vai ter que ter um outro tipo de vestimenta. E outro fator interessante também é a capacidade adaptativa do próprio indivíduo, né? Como ele se adapta. Tem pessoas que vão ter uma facilidade maior de adaptação às questões, a esse conforto climático, e tem outras pessoas que vão ter uma dificuldade maior. Então, essa adaptação também ela pode ser também aprendida ao longo do tempo, né? A pessoa, de repente, mora num lugar quente e vai para um lugar frio, tem dificuldades no início,
morando nesse lugar, mas ao longo do tempo ela vai se adaptando melhor, né? Então, em relação à questão do design das construções, é importante ver o papel do resfriamento e conforto. É importante também observar as estratégias para reduzir a dependência de ar-condicionado, o comportamento adaptativo em edifícios, padrões para o conforto no uso de energia, conforto térmico no contexto dos regulamentos de desempenho energético, melhorando as simulações de construção também, né? Então, foi até falado aí por Pedro, né? E a questão de alguns aplicativos que tem para realizar essas simulações no computador, para ver se aquele prédio ele tem condições de ser um prédio mais eficiente em termos de conforto térmico, né? Aqui melhorando o envelope, né? O envelopamento, né? O insulamento desses prédios, né? O design, os materiais, né? Eles podem reduzir a carga também a carga climática, né? O papel das energias renováveis, o impacto das mudanças climáticas, que no caso pode criar ilhas de calor em algumas áreas urbanas, né? Então, isso nos próprios planejamentos das cidades, na questão dos planos diretores, isso está sendo considerado, e problemas práticos para refrigeração com baixo carbono ou zero carbono. Dando continuidade aqui, outros temas, a importância algumas melhores práticas no design das construções, né? Então, casas passivas, superinsulação, janelas e iluminação, imóveis autossuficientes, edifícios de energia zero, terrenos, casas solares passivas construídos a partir de pneus reciclados e outros materiais, e outras ferramentas como essa ferramenta do MIT, do Design Advisor, né? Que nós temos várias construções, e aí, no caso, vários self-service, ou desculpe, vários fast foods aqui do McDonald's, e uma crítica que é feita, então, é que eles usam o mesmo tipo de ambiente em vários lugares do mundo. E aí a pergunta é: Paris, Texas, Canadá, Jamaica, né? Você pode dizer onde é onde? Então, porque eles são tão parecidos, então eles poderiam, essas construções do McDonald's, elas poderiam ser em qualquer local do mundo, mas então eles seguem um tutorial, um modelo de design em vários lugares do mundo, mas será que eles apresentam a melhor solução em termos de conforto térmico, né? Então, você tem o mesmo prédio numa cidade do Canadá, de clima frio, e o mesmo design em Natal, por exemplo, né? Então, a pergunta é: você usaria as mesmas soluções de design de prédios para Oman, Europa e China, né? E aí, assim, a gente aqui são algumas razões de nós construirmos esses prédios para trazer um mínimo de conforto, segurança, abrigo e atender a necessidades pessoais. Aqui nessa representação nós temos diferentes tipos de telhado, como são construídos em vários lugares do mundo. E aí nós temos, por exemplo, aqui nos países nórdicos, você tem esses países telhados pontiagudos aqui justamente por conta da neve, para esses telhados eles não estarem acumulando neve, né? E eles não acumulando neve, o pouco sol que eles têm ao dia, esse sol ele seria suficiente para aumentar a temperatura, né, o conforto térmico nessas habitações, né? Então, várias formas assim de construção, né, que podem ser utilizadas, já o design dos ambientes também, como já foi explorado. Aqui tem um desenho interessante aqui, é muitas vezes um desenho comum de alguns prédios públicos e algumas universidades. Então, você tem na época do verão, você tem a copa das árvores fazendo a sombra dos prédios, trazendo um conforto térmico maior para esses prédios. E durante o inverno as folhas caem e aí você teria o sol batendo diretamente na fachada do prédio, aumentando a temperatura, né? Melhorando também o conforto interno, né? Então, aqui que tipo de aliança a gente pode ter com o ambiente também, a gente refletir sobre isso, né? Então, o design sustentável dos edifícios, ele envolve design de prédios, casas e prédios de baixo consumo de energia, novos materiais e técnicas de isolamento e novos materiais de construção, né? Então, isso pode passar por várias recursos, como pequenas aberturas, uso de áreas sombreadas, resfriamento evaporativo, ventilação seletiva, né? Então, você tem, por exemplo, em relação, só pegando esse caso aqui do resfriamento evaporativo, você tem ventiladores com aspersão de água, uso de vegetação ao redor da edificação e no pátio interno. Muitas vezes,
você tem algumas habitações, como nós podemos ver em alguns condomínios de Natal, as casas elas cercadas por espelhos d'água, né? Então uma pequena piscina assim de muitas vezes 5, 10 centímetros de profundidade para que aquela água que está ao redor das habitações elas tenham esse efeito de resfriamento evaporativo, né? E então seriam alguns dos pontos que eu queria trazer só para complementar as apresentações anteriores, tá? Então eu agradeço a participação de todos. Esse vídeo vai ficar disponível aí no YouTube. E então, muito obrigado pela audiência aqui no nosso encontro, né, sobre a questão desse tema de hoje, né, que é a questão dos desafios para a qualidade do ar nas organizações de cidades. E obrigado pela atenção.